Direito à proteção, sobrevivência, desenvolvimento, liberdade e participação são algumas das garantias previstas na Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1989. Como país signatário, o Brasil tem o compromisso de manter uma ordem legal que torne realidade esses direitos. Mas um longo caminho ainda precisa ser percorrido para que as leis deixem de existir apenas no papel. O artigo 12 da Convenção tem sido usado para justificar a inquirição judicial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime sexual. Mas essa interpretação da Convenção é polêmica. É um empobrecimento enorme reduzir o direito de se expressar, o direito de ser ouvida, à inquirição judicial. É isso que está acontecendo no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia vem estimulando um amplo debate sobre o assunto, com o objetivo de garantir que a Convenção seja divulgada e que os projetos dirigidos à criança e ao adolescente no Brasil garantam uma proteção integral de acordo com a realidade do país. Como que nós garantimos a proteção da criança e garantimos a responsabilização do autor de violência? É isso que a gente busca e vem tentando dialogar e tentando aprofundar, né, para que a gente desenvolva estratégias aí no âmbito dos vários serviços que tem que existir, do Conselho Tutelar ao Judiciário, né, passando aí pelo atendimento. Em alguns estados, existem tentativas de se criar um modelo que sirva como um padrão nacional, mas a ideia de uma única metodologia vem gerando divergências. Cada situação ela tem que ser singularizada e tem que ser tratada de acordo com as características que ela apresenta. Nós teríamos muita coisa para estar investigando em relação a esses procedimentos que vêm surgindo no Brasil. Essas propostas surgem com o objetivo de evitar a revitimização, que acontece quando a inquirição é feita repetidas vezes ou de forma inadequada, levando a criança ou adolescente a vivenciar novamente o sofrimento causado pela violência. Toda proposta que remete à ideia da não revitimização da criança, ela é simpática. Acontece que nós temos que avaliar se efetivamente essa não revitimização se dá. Alguns desses métodos apontam o psicólogo como principal responsável pela inquirição de crianças e adolescentes. Nesse ponto, o Conselho Federal de Psicologia esclarece: é função do psicólogo fazer a escuta profissional e não a inquirição. Cabe ao psicólogo acolher, atender, ter uma escuta especializada, ter o espaço de quantas entrevistas forem necessárias e num local adequado ouvir a criança sobre aquilo que ocorreu no tempo da criança. Isso deve ser traduzido pela ciência da psicologia através de um relatório, de um laudo. E é esse relatório ou laudo que deve ir para o juiz de maneira que ele possa entender que aquela fala da criança traduz um momento muito especial. Não é papel do psicólogo fazer inquirição. O que nós temos clareza é que nós, psicólogos e assistentes sociais, não somos investigadores e não temos o papel de produzir prova. As provas é para quem, né, investiga, são os peritos que vão buscar esses elementos. As propostas de inquirição envolvem muitas questões relativas ao procedimento, mas o principal objetivo do Conselho Federal de Psicologia é promover um debate que tenha como princípio o melhor interesse das crianças e adolescentes. Eu acredito que a criança tenha direito, como está previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança, ela tem direito à participação oitiva nos processos que digam respeito a ela. Mas como eu já falei, eu reitero, isso é um direito dela e ela deve ser preservada se ela não quiser falar por algum motivo. A proteção que deve ser garantida em qualquer lugar que a criança estiver está sendo desconsiderada, né? Não se reflete sobre as implicações que tem a participação dela na cena judicial. A criança não tem, nem o adolescente ainda, uma dimensão de desenvolvimento psicossocial para compreender as implicações disso que ela está falando. Então é preciso que a gente acorde, né? Que a gente tenha um fluxo definido e que todo o tempo essa criança, essa adolescente esteja acompanhado na garantia da sua proteção.
Com uma ampla discussão sobre o assunto e a contribuição de toda a sociedade, é possível tornar o sistema de garantias muito mais articulado e efetivo, permitindo assim que o Brasil continue avançando na garantia de proteção integral da criança e do adolescente. Se você quer conhecer mais sobre o assunto, acesse o site do Conselho Federal de Psicologia pelo endereço www.cfp.org.br. Lá você encontra uma série de publicações sobre esse tema e também sobre outros assuntos que interessam aos profissionais da área.